Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Yeshua. Quero só cumprimentar a todos que estão aí sintonizados através da nossa página do Facebook. Entramos aí ao vivo. Deixa eu fazer as configurações aqui. Ok. Hoje iniciando um pouco depois do horário. Estava fazendo aqui alguns ajustes, mas já tudo ok. E vamos estar hoje compartilhando mais uma porção da nossa escola de oração. Quero que você diga desde onde está nos assistindo, qual cidade, qual estado. Põe aí nos comentários. Já peço para que você também possa convidar outras pessoas a participar conosco. Envie aí o link, pelo WhatsApp, pelo Message, para que possamos envolver outras pessoas ao vivo. E lembrando que as nossas classes aqui nas terças, sempre depois eu coloco nos nossos outros contatos, né, de transmissão. No caso, nosso canal Shalom no YouTube. Também depois vai estar registrado lá com os cortes, né, tirando toda essa introdução que às vezes se alonga um pouco para que outras pessoas se conectem. Não, sempre deixa aí um fundo musical no começo, mas já começando aí ao que nós vamos estar compartilhando hoje. Hoje estaremos falando, né, estarei falando sobre o Yom Kippur, né? Sobre o sentido, o significado dessa festividade. Para aqueles que acompanham minhas redes sociais, sabem que eu postei aí que o Yom Kippur ele iniciou esse ano no domingo à noite, ao entardecer, né? Iniciou o Yom Kippur até a primeira hora da noite da segunda-feira à noite, que corresponde ao calendário bíblico, ao dia 10º, né, do 7º mês. E qual a importância dessa temporada? Né? Muitas pessoas questionam qual é o sentido de guardar tudo isso, uma vez que Cristo já cumpriu a lei, já cumpriu a justiça, e a importância é que, assim como ele veio, né, em um tempo determinado, ele também voltará em um tempo determinado. E nós, como igreja, nós, como filhos de Deus, devemos estar preparados. E todas essas festividades, todos esses tempos determinados por Ele, pelo Pai, nos servem de preparo, né? Eu posso chamar todo esse sistema de festas, de datas, como sendo o sistema de formação de Yeshua, né? Porque a cada festividade, seja na Páscoa, seja nas primícias, seja no pão sem fermento, Pentecostes, trombetas, tabernáculos, cada uma dessas festividades tem um sentido, né? Elas cumprem um propósito na vida do povo de Deus. E não é diferente o dia da expiação. A gente não observa esse dia para receber aquilo que já não recebemos, né? Aquilo que já recebemos. Senão que nós observamos para aprofundar no que já recebemos, né? Vou construir de novo a frase. A gente não observa esse dia para receber algo que ainda não recebemos. Em Jesus já recebemos. E porque recebemos, nós nos aprofundamos no que recebemos. Então, esse é o sentido. Entendendo que tudo o que foi construído no Antigo Testamento, né, na Antiga Aliança, é como um fundamento, né? A Bíblia chama de sombras, de figuras, daquilo que iria se manifestar em plenitude. Então, é importante, sim. Muitas vezes, quando nós estamos crescendo na vida, você já deve se parar por isso, às vezes você volta na sua infância e quer entender algumas etapas, algumas circunstâncias, quer entender algumas crises que você viveu na sua infância, porque isso pode estar refletindo na sua vida adulta.
Isso pode estar refletindo na etapa que você está vivendo. Então, muitas vezes, voltamos a este passado, não voltando no tempo, né? Não é que a gente vai voltar à antiga aliança, mas voltamos para entender os rudimentos, os fundamentos das coisas, a estrutura das coisas. Só assim a gente pode alcançar um entendimento maduro acerca dessa obra tão grandiosa, tão preciosa que Yeshua, que Jesus veio fazer aqui nesta terra. Então, vamos aqui hoje aprofundar mais sobre Yom Kippur, o dia do perdão, né? O dia de fato já passou, começou no domingo ao entardecer e terminou na segunda-feira à noite. Hoje é terça-feira à noite. Já passou essa data, né, de acordo ao calendário bíblico. E por que que eu estou falando sobre isso? Porque toda vida a palavra ela não está presa. A palavra, o Espírito, né, a revelação ainda está fluindo. E muitas vezes, quando passamos por momentos em nossa vida que a gente passou por aquele momento, passou por aquele lugar, passou por aquela circunstância e naquele momento a gente não teve o entendimento necessário. E às vezes essa luz, essa compreensão, essa consciência, ela vem depois. Então eu acredito que, mesmo não sendo o exato dia de Yom Kippur, eu acredito que o que o Senhor fez na sua vida, muitas vezes você não tem um entendimento da grandiosidade do que ele fez. Então hoje eu quero falar mais sobre isso e eu vou trazer aqui alguns textos, alguns fundamentos da Escritura e logo a gente vai aprofundar. Ainda não, sempre estou dando essa desculpa, né? Que ainda não tive tempo de pesquisar como colocar nesse modelo de transmissão que a gente está fazendo os versículos na tela. Sempre me foge isso, mas eu garanto que nas próximas eu vou estar melhorando, no tempo do Senhor, né? Em nome de Jesus. Mas enquanto isso, vai anotando aí, né? Pega o seu papel, sua caneta, pega a sua Bíblia e anote essas referências e que você possa tomar o maior proveito desse tempo de ensino. Eu vou começar aqui em Levítico 25, versículo de número 9, que diz assim: Então, no dia da expiação do ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta. Aqui esse texto está falando do jubileu, né? Está falando de uma temporada em que se foi estabelecido pelo Eterno, em que se deveria proclamar sobre toda a terra a redenção. O ano do jubileu, o ano do perdão total e completo, não somente parcial, senão que um perdão total e completo por toda a terra de Israel, por onde houver um crente, um filho de Deus, né, deve se observar esses princípios. E não cumprir isso, né, isso não se trata da antiga aliança, isso é algo que foi estabelecido pelo Eterno de forma eterna. O fato de Israel não ter guardado esse princípio fez com que eles fossem, por exemplo, cativos à Babilônia. Eles passaram 70 anos cativos na Babilônia, justamente quando o Senhor lhes advertiu através dos profetas, dizendo por que Israel não guardou os jubileus, não guardou os anos sabáticos, os jubileus, ou seja, dando descanso à terra, dando descanso ao povo, dando descanso aos que estavam em condenação, porque não se lembraram do Senhor e da sua justiça, então eles também estavam como culpados. E agora iam servir, iam viver numa nação como escravos, iam servir a um povo sendo que seria senhor sobre eles e estariam totalmente fora da sua herança. E esse ano jubileu, não vou entrar muito nele hoje, mas eu quero que você entenda que esse ano era proclamado através de sons de trombetas.
era anunciado o dia da expiação. O que significa expiação? Aí que nós vamos entrar na mensagem hoje. Expiação não significa um perdão eterno. Ele é um perdão completo, ou seja, não fica nenhuma dívida, mas ele não é eterno. Ele tinha duração de 50 anos, no caso do jubileu. Passados 50 anos, tinha que se tocar novamente a trombeta, tinha que se tocar novamente, proclamar novamente o ano do jubileu, para que se houvesse novamente sobre a terra esse efeito de perdão. Isso acontecia não só de 50 em 50, mas também de 7 em 7 anos. Né? No ano 49, que era uma semana de anos, 7 vezes 7, 49, se preparava com o grande Shemitah, o grande ano sabático, que se unia ao jubileu. Praticamente eram 2 anos. 2 anos proclamando o perdão, proclamando a expiação de todos aqueles que haviam transgredido. E de tal maneira que não era só no campo emocional, mas também no campo material. Todos aqueles que haviam perdido os seus bens, todos aqueles que haviam perdido as suas terras, essas terras, esses bens eram devolvidos. Por isso que não se vendia terra em Israel, se arrendava. Por quê? Porque não se podia vender aquilo que foi dado por herança pelo Senhor. Então se arrenda, né, concede um direito provisório até que se volte o tempo de devolver, da devolução. Mas aqui eu estou falando do jubileu. Comecei falando por aqui. Mas isso não acontecia só de 50 em 50 anos, nem só de 7 em 7 anos. Isso também acontecia anualmente. Anualmente acontecia isso, e está em Levítico 23. Vamos ver aqui, Levítico 23. Falando das festas do Senhor, que são as 7 festas. Vou pegar aqui a quinta e a sexta festa. Levítico 23, também 23. Vai falar sobre Yom Teruah, festa das trombetas. O que muitos aí associam com o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judeu. São datas semelhantes, mas os sentidos são diferentes. Levítico 23, 23 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. No primeiro dia do 7º mês, tenham um dia de descanso absoluto. Será uma reunião sagrada. Essa reunião sagrada aqui, né, é uma convocação, santa convocação, né? Uma celebração memorial comemorada com toques de trombeta. Ou seja, uma vez no ano, né, o povo se reunia para dar resposta, para comparecer nessa convocação, né, de comemorar a festa das trombetas e fazer soar a trombeta de Deus. E não façam nenhum trabalho habitual nesse dia. Apresentem ofertas especiais ao Senhor. Quais as ofertas que deviam se apresentar nesse dia? Fazer caridade, aliviar as pessoas, perdoar as dívidas. Porque, por isso que muitos associam isso ao Ano Novo Judeu. Porque literalmente encerrava-se um ciclo para iniciar um novo ciclo. Nós não cremos que inicia-se um novo ano, mas se inicia-se um novo Shaná, né? Por isso que muitos saúdam com Shana Tová, nós também saudamos com Shana Tová, não declarando um ano, né, no sentido anual. Mas Shana também fala de ciclo, fala de temporada, um novo tempo sobre a sua vida, um novo ciclo que se encerre a partir desse 6º mês para o 7º mês, se encerre esse ciclo de dívidas, de cobranças, de fracassos, de pelejas, de contendas. Inicie-se um novo ciclo.
Isso só é possível através do perdão do Senhor. Esse perdão começava a ser declarado através do primeiro dia do sétimo mês, nessa viração, do 29 de Elu, do sexto mês, para o dia primeiro de Tisrei, do sétimo mês. Se tocava 100 vezes o shofar, né? E não era qualquer toque, era um toque específico. Por isso, no hebreu não se chama só festa das trombetas, mas se chama festa de Teruá, né? Yom Teruá, por causa de um toque de shofar específico, né? Que seria mais ou menos esse aqui. Eles são toques curtos e o último um pouco mais longo. Geralmente esse toque também era usado em convocações para a guerra, convocações para a batalha. Esse toque era utilizado toda a vida que as pessoas queriam que tivesse uma resposta rápida. Era um toque de emergência, igual aquela sirene da ambulância ou da polícia, né? Aquela sirene que faz... Todo mundo já fica alarmado. Então, o sentido desse toque teruá era que as pessoas correspondessem rápido, né? Não perdessem tempo. Então, nesse dia, iniciava um processo, né, de, no caso no Antigo Testamento, expiação. Mas aqui eu vou explicar que no Novo Testamento foi mais do que expiação, já foi remissão, um nível a mais. Então, nesse dia, todos correspondiam a ouvir o som do chofar. E ao ouvir o som do chofar, o espírito profético do Messias, que veio, como diz Isaías 61, ele veio para dar vista aos cegos, para libertar os cativos e oprimidos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, esse espírito messiânico, ele vinha sobre toda a nação. E cada um começava a perdoar o seu próximo. E assim o Senhor ia enchendo todo o seu povo com esse espírito de graça. Isso anualmente nas festas da trombeta. E essa festa não durava só um dia. Começava no primeiro dia do sétimo mês, mas são 9 dias até o nono dia, que é o último grande dia antes do dia da expiação. Nesse último dia, no nono dia, se tocava um toque bem mais alto, né, bem acentuado. Ou seja, esses dias eram marcados por trombetas, que as pessoas entendessem, tinham que dar resposta. Então vamos entrar aqui. Essa festa das trombetas também fala do retorno do Messias, da vinda do Messias, desde o primeiro dia de trombetas até o dia da expiação. Se o Messias vem nesse marco legal, não virá em outro dia. Se ele não veio até hoje, esse ano, eu posso afirmar com ousadia que ele não virá até que se cumpra mais um ciclo anual, porque foi deixado esse marco, né? Limite da festa das trombetas e expiação. Então, o dia da expiação diz, e o Senhor disse a Moisés. O dia da expiação também, a gente vai ver isso no Novo Testamento, é muito associado com o arrebatamento. O dia do levantar dos mortos, o dia da transformação. Por quê? Porque aqueles que estavam mortos em delitos e em pecados, eles experimentavam uma ressurreição. Eles experimentavam um levantamento espiritual dessa condição caída. Então, o dia da expiação, o Senhor diz, Levítico 23, 26, o Senhor disse a Moisés: comemorem
o dia da expiação no 10º dia do mês, sétimo. Celebrem com uma reunião sagrada, uma santa convocação. Toda vida que fala santa convocação, as pessoas associam sempre à festa, né? Mas existem sim, essas temporadas existe a festividade. Mas o propósito era reunir a assembleia. Toda vida que fala assembleia fala de Mikra, fala da reunião das autoridades constituídas por Deus para proclamar, para dar sentenças, para trazer juízos, né? Ou seja, Deus determinou juízos, ou seja, palavras que se deveriam cumprir, e essas autoridades se reuniam para legalizar, para legitimar, para proclamar essas verdades. Cumpra-se. Então, é, esse era o propósito dessa reunião sagrada, não era só comer, beber, fazer festa, isso era consequência, né? Após se cumprir esse dever desses juízes, dessas autoridades constituídas por Deus, emitir as suas sentenças, os seus juízos, né? As suas proclamações. Então, depois sim, tinha momento de festa, momento de confraternização, momento de estar em família. Então, diz que celebrem uma reunião sagrada e um dia para se humilharem e apresentem ofertas especiais para o Senhor. Veja só, esse o dia de humilhação aqui é o que no Antigo Testamento também fala, se eu não me engano, é Malaquias, que diz que os sacerdotes choram entre o alpendre e o altar, o dia de humilhação. Era nesse dia de Yom Kippur. Dia de Yom Kippur é o dia em que todo cabeça em Israel que tem essa consciência de ser um cabeça, de ser um sacerdote do Altíssimo, seja na sua casa, seja numa congregação, seja numa cidade, devia sentir o peso da responsabilidade de que todo o seu povo estava falido, estava muita gente, né? Não todo, mas muita gente falida, arruinada, enferma, e eles deviam se compadecer, né? Porque se temos Cristo em nossa vida, por que que as pessoas sofrem tanto? É o que se dizia, muitas pessoas que vinham de outras religiões em busca de um encontro com Jesus, né, com o evangelho. Eu lembro de muitos homens de Deus que contavam isso, que eles vinham, como que vocês dizem ter o Filho de Deus, vocês dizem ter o Messias e vocês vivem assim miseravelmente? Que Messias é esse que vocês têm? E isso foi uma mola mestre, né? Uma força motriz que surgiu no coração de um grande intercessor que disse: realmente, essa não é a vontade de Deus. Eu vou buscar para que Cristo se manifeste em minha vida, em minha casa, em minha família. Isso. Então, esse texto que fala que chora o sacerdote entre o alpendre e o altar também está em Joel 2,17. Ou seja, isso fala de Yom Kippur, fala dessa temporada. Sacerdote, né, aquele que representa o Senhor na sua casa, na sua família, tem que se compadecer, tem que buscar a Deus, tem que buscar a face do Senhor, tem que chorar, clamar, pedir a misericórdia. E não começava só no dia de Yom Kippur, não. Começava desde o dia das trombetas. No primeiro dia, 9 dias de festa de trombetas. No 10º dia, entrava na presença do Altíssimo, com jejum, com esse sacrifício, né? Matando a sua carne e pedindo que o Senhor purifique a sua vida, purifique a sua família, purifique a sua casa, purifique o seu povo. Então, esse era o objetivo. Deus criou um dia para que ele pudesse expiar o pecado do povo. Então, diz: não façam nesse dia trabalho algum, né? Isso não era, é, não era que não podia fazer algumas coisas domésticas, não era isso. Era para que a pessoa não tivesse esse dia, era como um feriado. Guarde esse dia para que você não esteja distraído em outras coisas.
Você guarde esse dia para sua meditação, para você buscar o Senhor, principalmente aquele que é um cabeça, um sacerdote. Pois é dia de expiação, no qual se fará expiação em seu favor diante do Senhor seu Deus. Versículo 29. Levítico 23, 29. Todos aqueles que não se humilharem nesse dia serão eliminados do meio do seu povo. Destruirei aqueles que dentre vocês trabalharem em algo nesse dia. Não façam trabalho algum. Essa é a lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração aonde morarem. Será um sábado de descanso absoluto para vocês e nesse dia deverão se humilhar. O dia de descanso começará ao entardecer no 9º dia do mês e se estenderá até o entardecer do 10º dia. Lembrando que o livro de Levítico ele é direcionado aos sacerdotes. Então, muitas vezes as pessoas leem algo como está escrito aqui, ou como está escrito lá em Oséias, em Malaquias também. Trazei a mim os dízimos à casa do tesouro. Mensagens como essa não é dirigida ao povo, é dirigido aos ministros. Ou seja, os ministros é que não deviam trabalhar, os ministros é que não deviam se distrair nesse dia, senão que deviam estar atentos, orar, clamar e jejuar, para que Deus trouxesse a expiação dos pecados, né, o perdão completo. Então, isso seria uma preparação para as festas da cabana, festa do tabernáculo, né, ou também as festas da cabana mesmo. Eu não vou falar outro nome aqui agora, que isso é só dentro de um estudo melhor. Mas o importante é entender que esses pecados, eles eram perdoados completamente. Mas esse perdão, ele tinha duração de 1 ano. Porque no outro ano tinha que se fazer os mesmos rituais, os mesmos sacrifícios. Por isso, expiação é diferente de remissão. Expiação é como se fosse dado, é um perdão completo, não é parcial, é completo, mas ele não é eterno, é condicional. Você é livre de uma condição, mas se você voltar a errar de novo, você se torna a ser preso nessa condição de novo. E a remissão ela vai além disso. Por quê? Porque a remissão ela não só traz o perdão de um pecado, mas a remissão ela tira a natureza do pecado mais profundo. Porque o povo pecava e todos os anos estavam cometendo talvez os mesmos pecados. Por quê? Porque a iniquidade não foi tirada. A raiz do pecado não foi tirada. E só veio acontecer com o sacrifício perfeito através da oferta de Jesus no Calvário. E ali ocorreu não só expiação, mas a remissão. Foi arrancado esta natureza iníqua, injusta, né, perversa. Então, Yom Kippur. Aí eu vou colocar aqui no quadro. Não sei se vocês estão me acompanhando aí. Vou colocar aqui no quadro para escrever sobre isso. Vamos lá. Tá vendo bem? Yom Kippur. Yom, dia. Deixa eu pegar o vermelho aqui. Yom, dia. Tempo.
Yom pode ser dia ou tempo, período, né? Ou seja, tudo que Deus criou, Ele criou para um dia específico, para um dia determinado, para um tempo determinado. E o Kippur, né, que no hebreu essa palavra Kippur está relacionada a essa expiação. A palavra Kippur vem de uma raiz chamada Kaporet. Essa palavra Kaporet é que dá a formação dessa palavra Kippur. O que significa isso? Significa cobrir. Ou seja, nesse dia, Deus cobria o pecado do seu povo através desse ritual, né? Que o próprio sacerdote era se feito aí com sacrifício animal. No caso, haviam 2 animais, 2 carneiros ou bodes, e um era sacrificado pela vida do sumo sacerdote, que aspergia sobre o templo, sobre todo o tabernáculo ali, no caso do deserto, depois o templo mesmo em Jerusalém. E o segundo animal, ele era lançado ao deserto, carregando sobre ele todos os pecados do povo. Esse era o ritual de Yom Kippur, né? Todos os anos se faziam esses rituais. E assim o povo era perdoado e tinha um ano mais o seu nome escrito no livro da vida. Próximo ano a mesma coisa. Só que é diferente cobrir de redimir. Cobrir significa, né, que eu tenho algo ruim e aquilo só é coberto, né? É só escondido. Imagina, você tem alguma marca no seu corpo, uma tatuagem, você tem alguma queimadura, algum corte, você tem alguma coisa e você usa uma roupa, aquilo cobriu, ninguém está vendo, mas ainda existe ali uma marca, ainda existe ali um machucado. Só que o que Yeshua, o que Jesus veio fazer no Novo Testamento, eu menciono 1 Coríntios, eu menciono Tessalonicenses, eu menciono Hebreus, né? Vou depois deixar aí nos comentários essas referências, que fala sobre esse toque do shofar, esse toque da trombeta, né? Por que mencionou isso? Para a gente entender que é Yom Kippur, que é dentro desse marco de tempo legal, entre a festa das trombetas e a festa do perdão, Yom Kippur, dia da expiação. Nesse dia o Senhor fala que virão arcanjos tocar as trombetas, né? E tudo isso são figuras, né? Homens e mulheres de Deus tocando o shofar, tocando a trombeta, anunciando e proclamando o Espírito messiânico, né? O Espírito de Isaías 61. O que Jesus falou também em Lucas 4,18. Hoje se cumpriu essa profecia, porque ali Israel não havia celebrado um jubileu. Havia passado o jubileu e eles estavam debaixo do governo ali de Herodes, o Grande, e aí perderam, né, esse espírito messiânico. Então Jesus disse: vocês estão fora do tempo. Vocês ainda não observaram que já chegou o tempo do jubileu. Eu vim para anunciar esse perdão. Hoje se cumpriu. Então, há uma diferença de cobrir, de ter os seus pecados cobertos, do que ter os seus pecados redimidos. Redimir, né, não é só perdoar. Redimir significa torná-lo novamente uma pessoa justa.
O que é cobrir? Cobrir é quando alguém comete alguma coisa de errado, você vai lá e dá uma mãozinha para ela, dá uma ajuda para ela, né? Faz uma vista grossa. Você sabe que a pessoa errou, mas você fez vista grossa. Isso é cobrir. Redimir não. É você devolver a posição de justo. E é muito mais. Redimir também é como remissão. A remissão, ela te dá de novo a missão, o desígnio, o propósito. Antes da remissão, antes do perdão completo que Yeshua nos trouxe, não tínhamos como cumprir a obra de Deus. Porque a nossa natureza não se agradava das coisas de Deus. Mas porque Cristo veio e cumpriu a sua justiça, se tornando a oferta pelos nossos pecados, as nossas culpas, as nossas transgressões, se tornando sacrifício vivo, ele foi morto na Páscoa, o nosso Cordeiro Pascual. Mas profeticamente se cumpriu também em Yom Kippur, naquela oportunidade. Por quê? Porque o sangue ele deveria ser aspergido sobre a tampa da arca, a arca do pacto. Só que Jesus foi crucificado no Monte da Caveira, Monte Gólgota. O templo ficava longe, né? Jesus estava fora do templo. Só que há estudos que comprovam que havia debaixo do Monte Gólgota uma caverna subterrânea, e foi exatamente quando Jesus derrama o seu sangue sobre aquele Gólgota, cai sobre essa caverna subterrânea que conduzia ao acesso interno, interior, né, do templo, onde ficava somente o sumo sacerdote. Ou seja, profeticamente se cumpriu toda a justiça, eu creio dessa forma. E creio que os pecados que Jesus perdoou não foi somente para cobrir, senão foi para redimir, para remissão. Só que nós temos que entender que tudo que foi anunciado no passado, vou voltar para cá, tudo que foi anunciado no Antigo Testamento, ele vinha trazer fundamentos, assim como nós hoje, a igreja do século 21, né? Do século 21, se considerando o calendário gregoriano. O calendário bíblico já estamos no ano 6024, o calendário judeu de Hillel estamos em 5785, mas nós somos essa igreja do século 21, se podemos chamar assim. E o que nós devemos estar apoiados? Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Efésios 2:20. Devemos guardar o que eles guardavam, ensinar o que eles ensinavam. De outra maneira, estaríamos construindo outras verdades, outro reino, outro sistema, diferente do que Jesus deixou. Então, Jesus veio trazer o perdão completo. Vamos entender que os discípulos do Senhor pregavam isso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 51 a 52, disse: Eis que eu vos declaro um mistério, nem todos dormiremos, mas certamente todos seremos transformados. Porque no dia de Yom Kippur também era o dia de ser transformado. Havia uma transformação genética. A iniquidade que ainda estava enraizada no interior do homem, ele era eliminado, era arrancado, extirpado por completo. Havia uma remoção. Então,
diz que todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Onde é que tocava essa última trombeta? No momento antes do Yom Kippur. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, aqueles que cometeram pecado no ano, o apóstolo Paulo está falando de trombetas de Yom Kippur. Eles eram perdoados, estavam mortos. E nós que estamos vivos, o apóstolo Paulo disse: eu estou vivo, mas eu ainda vou ser transformado. Porque há uma nova revelação, há um novo fluir do Messias. Aqui, Apocalipse 11, 15 e 19 diz: Então o sétimo anjo fez soar a trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Tessalonicenses 4, de 16 a 18, que é um texto mais conhecido acerca da volta do Messias. Depois foi dado a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nos ares, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai, portanto, uns aos outros com essas palavras. Ou seja, o Novo Testamento fala de trombetas, o Novo Testamento fala de Yom Kippur, fala deste arrebatamento, de ir habitar com Cristo. Quando fala de habitar com Cristo, está falando do tabernáculo, né? Está falando de estar tabernaculando com o Senhor. Mas para poder fazer, alcançar, tabernacular com o Senhor, tem um processo de trombetas, tem um processo de expiação de pecados, de iniquidade. Não só expiação, senão que é remissão. Porque expiação, recorde, expiar é cobrir. E o Senhor não cobre pecado. O Senhor elimina o pecado. O Senhor arranca o pecado. Desarraiga esta natureza pecaminosa, esse vício, esse espírito de escassez, esse espírito de miséria, de lascívia, luxúria, ou qualquer outra coisa que, por tradição e por genética, a gente tem herdado dos nossos antepassados que não conheciam a Cristo ou que viveram uma religião. Mas todos nós que conhecemos a Cristo estamos no sistema de transformação do reino, guardando os marcos legais, guardando as temporadas, mergulhando na profundeza dessa palavra que transforma. Então nós estamos ali unidos com Cristo e Ele produzindo em nós essa transformação. Portanto, eu quero encerrar aqui dizendo: Ele não só cobriu os teus pecados, Ele arrancou os teus pecados. Ele arrancou até mesmo a raiz do teu pecado, que é a iniquidade, que é a injustiça, a perversidade, a maldade no interior do ser humano. Isso é herdado por genética. Existe a cultura que herdamos dos nossos antepassados. Existe a genética, os registros genéticos. Toda vida que os nossos pais pecaram, a genética ela foi sendo afetada, foi sendo deteriorada, foi sendo corrompida. E à medida que nós vamos observando, cumprindo, recebendo a justiça do Senhor, essa genética ela vai se normalizando, restaurando. Nós vamos voltando à nossa essência, ao nosso desenho original, à nossa identidade eterna, ao que o Pai planejou para nós. Amém? Então deixa nos comentários aí como foi essa ministração, como foi esse tema, que você possa, de repente, fazer alguma pergunta, algo que não ficou muito bem entendido. Eu vou deixar os versículos aí nos comentários e, em seguida, assim que possível, eu vou subir também para o nosso canal do YouTube e lá poder compartilhar com outras pessoas também. Shalom? Um abraço, fica na graça, na paz, na misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus.
e que você continue sintonizado todas as terças, escola de oração. Hoje eu falei do Yom Kippur porque não adianta a gente orar sem a gente conhecer princípios como identidade em Cristo, sem conhecermos a autoridade da justiça de Deus. Se não conhecer essas coisas, não tem nem como orar. A nossa oração nem passa do teto. Então temos que conhecer identidade, quem somos, nova criação, nova raça, co-herdeiros, filhos, a autoridade que temos para pisar serpentes e escorpiões, né? Autoridade para emitir juízo, né? Sentenças em nome do Senhor, não de nós mesmos. Temos também que compreender a justiça de Deus. A justiça de Deus é perfeita. Jesus disse que ele veio para redimir, para restaurar, para resgatar o que se havia perdido, não para condenar. Isso é a justiça de Deus. Jesus veio para revelar a graça, o amor verdadeiro do Pai, né? Não somente ali os seus preceitos, né? O que o Pai entende que seria o correto, porque o Pai é santo. Quem é santo sempre vai falar de santidade. Então o Pai falou: o modelo santo para que as pessoas vivam, meus filhos, é este. Só que os filhos vai e tem dificuldade. E às vezes ficam debaixo de condenação. Então vem Jesus, revelando o amor, a graça, a verdade do Pai. E diz: olha, você vai conseguir. Porque o processo não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Começa a me ouvir, começa a entrar no meu sistema de transformação e você vai ver que você vai se tornar uma pessoa capaz de adorar e de exaltar o nome do Senhor por toda a sua vida. Então, deixo aqui essa transmissão, envio meu abraço e até a próxima, em nome de Jesus. Shalom.